Votar a terceirização é votar a precarização do trabalho. A terceirização está longe de precarizar qualquer coisa. Ela, na verdade, é uma afirmação da relação capital-trabalho. O que vocês estão fazendo hoje é desmontar conquistas do mundo do trabalho. A terceirização é um caminho que vem facilitar a vida do povo brasileiro. Um projeto que vai criar uma verdadeira insegurança jurídica aos trabalhadores. É agredir os fatos, impedir que nós possamos dar um passo no sentido de termos modernidade, segurança jurídica, estabilidade, clareza nas regras. É inaceitável colocar para o Brasil inteiro para quebrar toda uma cadeia produtiva. Não admitimos um julgamento público e precipitado, com investigações sigilosas e ainda em curso. Não se deixe essa sombra que alcança a tudo e a todos sobre o setor que tem carregado o Brasil. Se o empresário, se o fiscal cometeu crime, ele que responda pelos seus crimes, não a produção, o mercado e a indústria. Antes mesmo do início da discussão do projeto que regulamenta a terceirização, as divergências apareceram. A oposição prometia obstruir a apreciação da proposta e a base aliada defendia o projeto, que permite a terceirização em todas as atividades das empresas. O que vai ser feito hoje aqui, negociado sobre o legislado, desmonta a força dos trabalhadores, a sua história e sua identidade. A terceirização na área fim, na área privada, na área pública e com trabalho temporário, inclusive na área rural, desmonta todo o processo de produção econômica nesse país a partir dos interesses dos trabalhadores. Quando vai se desresponsabilizando o Estado brasileiro para mediar as tensões e os conflitos de capital e trabalho e deixa por conta do próprio mercado, quando permite não só a terceirização, mas também a quarteirização. E olha, não me vem com discurso que vai gerar emprego ou melhorar a vida dos trabalhadores. Se revezam na tribuna, dizendo que o desemprego é muito alto, que a crise econômica é terrível, que a situação é dantesca e que a votação deste projeto pode significar a precarização do trabalho e um atentado aos direitos do trabalhador. Nada mais falso, nada mais cínico, nada mais irreal. Ora, é agredir os fatos, dizer que 12 milhões de trabalhadores brasileiros terceirizados devem continuar a viver num limbo, num vácuo jurídico, numa instabilidade sem fim. Ora, é agredir os fatos, impedir que nós possamos dar um passo no sentido de termos modernidade, segurança jurídica, estabilidade, clareza nas regras, para impedir o êxodo que se estabeleceu nesse país com as empresas peregrinando, como já fizeram para a China, para o Bangladesh, para o Paquistão, para o leste europeu e agora para o vizinho Paraguai. Cabe a cada um de nós se libertar das nossas ideologias, as quais eu respeito a todos, mas eu acho que agora nós estamos diante de um momento muito especial da Câmara dos Deputados e precisamos assumir com vontade e disposição para fazer do projeto de trabalho temporário e prestação de serviços a terceiros, mais conhecido como terceirização, um momento importante do Brasil e uma prestação de serviço da Câmara dos Deputados, das deputadas e dos deputados em favor do Brasil, em favor da empregabilidade. A discussão e votação da proposta aprovada pelo Senado avançou, com a atenção de manifestantes nas galerias. Apesar das tentativas de obstrução da oposição, com pedidos para retirar da pauta e adiar a apreciação do substitutivo dos senadores. O texto prevê responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Isso significa que os bens desta empresa somente poderão ser penhorados pela Justiça
se não houver mais bens da terceirizada para o pagamento de condenação relativa a direitos do trabalhador não pagos. Mas o mérito do que nós estamos debatendo salta aos olhos. É algo que só não quer enxergar o PT. O PT que causou isso. O PT que gerou milhões de desempregados no Brasil. O PT que colocou o país no caos absoluto, que praticamente quebrou esse país. Agora faz de tudo para que a gente não saia dessa situação terrível que nos encontramos. Hoje é fato que existem mais de 12, provavelmente mais de 14 milhões de trabalhadores terceirizados no Brasil. E precisa de segurança jurídica. Por que que precisa? Para dar garantias a esses trabalhadores e dar segurança ao empregador. O Brasil é o país com o maior número de ação trabalhista no planeta, e isso não beneficia em nada o trabalhador. Vira um pesadelo. Hoje, o que isso gera é desemprego. Milhões e milhões de desempregados. Ora, se nós não fizermos aqui uma reforma trabalhista séria, se nós não votarmos esse projeto que regulariza de vez a questão da terceirização, que já foi votado aqui, já foi aprovado. Não é verdade que não existem normas para regular o trabalho terceirizado e o trabalho temporário no Brasil. Existe jurisprudência, existem decisões dos tribunais superiores, dos tribunais regionais, que regulamentam essa realidade. O que acontece é que essa proposta, esse 4302 e o 4330, vai de encontro a tudo que é a prática do dia a dia da Justiça do Trabalho e das decisões da Justiça do Trabalho. Então ninguém é contra que se regulamente a terceirização, que se aprimore até a legislação, mas não indo de encontro a tudo que foi construído até hoje no Brasil. Essa proposta vai precarizar. Essa proposta não se propõe a resolver o problema dos 12 milhões que estão no mercado terceirizado temporário, não. Essa proposta quer fazer com que os 40 milhões que estão no mercado protegidos passem a ficar desprotegidos por esse sistema que eles querem criar, que desprotege o trabalhador. A economia moderna exige especialização cada dia mais. A especialidade, a otimização, a capacidade de concretizar. A relação capital-trabalho não é a mesma da década de 40, certamente não. A terceirização está longe de precarizar qualquer coisa. Ela, na verdade, é uma afirmação da relação capital-trabalho e a abertura de novas oportunidades. É a otimização qualificada do processo. Esse discurso bonito desse país lindo que vocês fizeram, deixou 12 milhões de desempregados. E os parasitas da CUT estão aí aplaudindo, só que nunca falam dos que não têm emprego e estão com os filhos com fome. Dia 30, parabéns ao povo sem medo. O povo brasileiro estará nas ruas para dizer não às reformas da Previdência, reforma trabalhista e não também a esse projeto de terceirização, quarteirização, ou seja, de precarização do trabalho e um projeto que vai criar uma verdadeira insegurança jurídica aos trabalhadores. E, claro, segurança jurídica às grandes empresas que vão poder aumentar os seus poupudos lucros. Para quem sabe seguir aqui a máxima de quem defende tão veementemente esse projeto, aqueles que dizem que não se pode garantir aposentadoria porque aposentado é vagabundo remunerado. Aí, quando a gente vê os escândalos da carne podre, a gente começa a entender o porquê querem escravizar o nosso povo. Em 2015, esta casa aprovou um projeto que admitiu terceirizar uma série de atividades, inclusive atividades meio. Essa matéria está no Senado. Está se discutindo aqui a reforma da legislação trabalhista, num debate polêmico, controverso, como é da natureza da matéria. E aí se busca um projeto de 2002, absolutamente atípico a tudo aquilo que está sendo encaminhado e foi recentemente encaminhado por esta casa, que repousa no Senado, e, portanto, nós achamos que essa matéria devia ser melhor tratada. Nós não podemos aceitar de pronto, por exemplo, a responsabilidade do contratante subsidiária em relação à solidária. Isto precariza principalmente aquilo que as estatísticas do Ministério do Trabalho têm nos apontando. Hoje temos não só os 38,7 milhões de trabalhadores que estão registrados, mas nós temos mais 43 milhões de trabalhadores que precisam de uma oportunidade. Então nós temos que quebrar esse paradigma, nós precisamos de uma legislação que motive, que incentive o empreendedor, desde o microempresário, a gerar emprego nesse país. Então está na hora de nós modernizar, e a terceirização é um caminho que vem facilitar
a vida do povo brasileiro. É absolutamente mentirosa a informação que este projeto gerará empregos. O que propõe esse projeto é estabelecer a terceirização de forma ampla, geral e irrestrita para serviço público e para a área privada. É como você permitir que um banco possa funcionar sem nenhum bancário, que uma escola possa funcionar sem nenhum professor. Esse projeto propõe ampliar a possibilidade de contratação de mão de obra temporária por 9 meses. Hoje a legislação fala em 3 meses. É garantir que os patrões possam contratar a maioria da sua mão de obra sem, no final do contrato, pagar aviso prévio, pagar a multa do FGTS. Como que isso vai gerar emprego? Até o ano passado, a presidente que foi cassada junto com seu partido defendiam uma reforma da Previdência e uma reforma trabalhista, inclusive com a terceirização. E agora, porque ela foi cassada, deposta e o partido saiu do governo, estão aí falando mal tanto da reforma da Previdência quanto da reforma trabalhista. Nós precisamos dar ao povo brasileiro a oportunidade de criar postos de trabalho e tirar 13 milhões de pais e mães de família que estão desempregados graças à política que o PT fez ao longo desses 13 anos. É lamentável. Em 2014, um levantamento feito pelo DIEESE demonstrou que os funcionários, os trabalhadores terceirizados ganham menos e trabalham mais. Votar a terceirização é votar a precarização do trabalho. E esse é um discurso que interessa a quem? Interessa àqueles que querem proteger o empresário em detrimento do trabalhador. Terceirização, numa simples explicação, significa colocar mais um intermediário. E o trabalhador é explorado e não recebe por aquilo que trabalhou de maneira adequada. A terceirização é a precarização, não é fazendo retirada de direitos como da Previdência, da reforma trabalhista, da terceirização, do ensino médio, que nós vamos conseguir melhorar esse país. É preciso responsabilidade, prudência e acabar com a corrupção. Se o projeto liderado pelo PT durante 13 anos tivesse dado certo, se a economia tivesse a pleno, nós não precisaríamos estar discutindo alternativa para minimizar, não é para solucionar, mas para minimizar os 13 milhões de desempregados. A impressão que se tem é que para o PT, quanto mais desempregado, melhor. Quanto a economia estiver pior, melhor. Ou seja, o cenário de desemprego e de economia fragilizada, para o PT, quanto pior, melhor. Isso se explica, porque o PT consegue com isso tutelar os seus trabalhadores, a CUT acaba se fortalecendo e ela é um braço do PT. Não fique com essa marca de votar a terceirização. A terceirização foi o projeto Fernando Henrique Cardoso. Quando Lula assumiu, engavetou. Esta casa começou a discutir e a gente discutia naquele momento as atividades meio. Esse projeto ele é muito mais agressivo, porque discute a atividade fim e meio. Desregulamenta toda a relação capital-trabalho. Eu não tenho dúvida que tem um dedo de Michel Temer, porque se for feito hoje a votação da terceirização, não precisa nem mais reforma trabalhista. Então, o que está em jogo aqui é a relação capital-trabalho. A gente vai regredir e com detalhe, ninguém está discutindo o trabalho análogo à escravidão que a bancada do agronegócio não quer discutir, hoje perdoa todas as dívidas. Isso é muito grave para a democracia. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. O processo de votação foi tenso em alguns momentos. A rede faz o encaminhamento não e solicita decência por parte desses parlamentares defendendo não a terceirização. Nós trouxemos aqui hoje o pacto devorador de direitos, o pacto da Fiesp, o pacto que está promovendo essa verdadeira destruição das leis do trabalho em nosso país,
o pacto da Fiesp, dos patrões, que está acabando com os direitos dos trabalhadores, que quer promover a terceirização, o aumento do tempo do trabalho temporário, o trabalho parcial, a flexibilização de direitos na reforma trabalhista. Direitos dos trabalhadores que são inegociáveis. Inegociáveis. Nós aqui queremos dizer a nossa oposição radical a esse projeto. Nós queremos dizer claramente que nós, do PT, condenamos essa votação. Diferente de alguns entendimentos que ouvimos aqui, acho que hoje é um momento em que haveremos de avançar. Haveremos de avançar com a compreensão de que estamos fazendo o melhor para o país, colocando as nossas digitais, sem nenhum temor, numa votação importante como essa. E as colocaremos porque temos essa convicção de que é importante, num instante como esse, aprovar essa matéria para que possamos gerar empregos. E isso não vai tirar emprego de ninguém. É só olhar os exemplos que aconteceram no mundo todo. É avançar numa relação que não tira emprego de ninguém, que vai preservar emprego. É avançar numa relação que não vai enfraquecer também sindicato. Não é essa a compreensão desse instante. Os sindicatos também vão se modernizar, vão se adaptar à nova realidade em que vivemos. Por isso que eu tenho a convicção de colocar a nossa digital, não aqui aceitando qualquer tipo de provocação. O mais grave ainda é que, na verdade, vocês vão contratar todo mundo por contrato temporário. Contrato temporário vira atividade complementar. Se amplia o tempo de contrato de 3 para 9 meses. E se o mesmo empresário tiver 2 empresas, ele fica jogando o trabalhador de uma empresa para outra, sem férias, deputado Vicentinho, sem nenhuma rescisão, nenhuma verba indenizatória de rescisão, nem multa de fundo de garantia, ele não tem nada. O que vocês estão fazendo hoje é desmontar conquistas do mundo do trabalho, de um respeito, de um trabalho decente, que vocês não querem mais. Não é possível que em pleno século XXI, com uma economia estagnada, com dificuldade de emprego, vocês no desespero, antieticamente proponham aos trabalhadores que aceitem subemprego, que aceitem trabalho escravo, que aceitem submissão aos interesses de um patronato míope, aético e que não tem nenhum respeito pelo trabalho no Brasil. Quem escravizou o nosso povo foram 12 anos de um descalabro fiscal, de uma gastança sem precedente, que levou o Brasil nos últimos 3 anos na pior depressão da sua história, desde 1900. Este sim é ter a escravizar o povo pela inflação alta, pelo desemprego impressionante que os senhores deixaram. Isto sim, sem noção de que tudo custa, de uma irresponsabilidade sem presente. E o país sim fará as reformas e fará hoje, vai dar para os trabalhadores e para os empresários a votação da terceirização. Nós vamos acabar, sim, com a precarização. A precarização que explora o trabalhador, que dá uma insegurança extrema para o empresário, que os senhores não tiveram coragem. Vencida a obstrução, governistas e oposição fizeram acordo para a votação nominal do texto principal. O substitutivo foi aprovado e o projeto segue para a sanção presidencial.
A operação da Polícia Federal em 6 estados e no Distrito Federal no último dia 17, que desmontou um esquema de funcionários do Ministério da Agricultura que teriam recebido propina para liberar carne para venda sem fiscalização, repercutiu na Câmara. Países importadores da carne brasileira pediram esclarecimentos e ameaçaram suspender a compra do produto. A possibilidade de que produtos adulterados e até vencidos podem ter ido parar na mesa da população deixou o país em alerta. Nós estamos vivendo a incerteza sobre o conteúdo dessa operação. Há corruptores, tem que identificar. Há corruptos, idem. Preserve-se o direito de defesa, mas não se deixe essa sombra, essa mancha que alcança a tudo e a todos sobre o setor que tem carregado o Brasil. Porque as nossas contas públicas, as nossas contas externas, só não chegaram ao limite daquilo que se chama déficit e prejuízo, graças ao esforço do setor primário, em que Santa Catarina tem um papel destacado, acima de tudo, pela qualidade, que deve estar fora da corrupção, deve estar a serviço de quem produz, de quem consome e do Brasil, como é o esforço que todos nós temos desenvolvido. Que pulam os culpados. Agora, aqui não é a carne brasileira. 80% ou mais é consumido aqui no Brasil. Então, o brasileiro está em dúvida com o consumo da nossa carne. Da mesma forma, lá no mercado internacional. O presidente Michel Temer prontamente chamou embaixadores, chamou ministros, chamou imprensa, chamou as entidades de classe e discutiu esse assunto. É isso que nós temos que fazer, é tranquilizar o consumidor brasileiro. A carne brasileira de frango, de suíno, de boi, os nossos embutidos são da melhor qualidade, haja visto que conquistaram esses mercados. Nós não conseguimos chegar a primeiro lugar no ranking mundial à toa, ganhando dos Estados Unidos, ganhando da União Europeia, ganhando em qualquer país do mundo. Então, por isso, há que ter respeito com a produção. Nós exportamos para 185 países, até porque o nosso produto está comprovadamente aprovado por todos esses mercados internacionais. Não é justo soltar uma matéria dessa, fazer uma colocação tão frágil, que num momento como esse, colocando em xeque a qualidade das nossas indústrias. São 4.837 plantas frigoríficas no Brasil. 21 foi detectada com algum tipo de problema. Mas não quer dizer que as 21 têm algum problema sanitário, presidente. Isso não está escrito em lugar nenhum. Nós temos 33 funcionários do Ministério da Agricultura envolvidos nessa operação por desvio de conduta, mas nós temos 11 mil funcionários dentro do Ministério da Agricultura. Na fiscalização, 2.800. Nós enviamos para o mercado internacional de produtos de alimento, no último ano, 853 mil envios de exportação. Apenas 184 unidades foram questionadas por problemas de embalagem, de selo, de peso. Então não pode comprometer um ambiente importante que nós vivemos da produção brasileira. Agora, se o empresário, se o fiscal cometeu crime, ele que responda pelos seus crimes, não a produção, o mercado e a indústria. Essa operação também poderia se chamar operação midiática, operação irresponsabilidade. Afetou os produtores rurais, os pecuaristas, quem produz carne, exporta carne de todo o nosso país para mais de 185 países em todo o mundo. Essa carne, onde nós temos 11 bilhões de dólares, 14 bilhões de dólares no ano de 2016, que foram exportados através da carne bovina, da carne suína, da carne de aves em todo o nosso país. São empregos que estão em risco. Hoje nós temos mais de 12 milhões de desempregados em todo o nosso país. Empregos estão em risco com essa operação que foi feita de forma irresponsável aí pela Polícia Federal. Vou trazer um comunicado de nota de repúdio aos meios de comunicação por parte da Polícia Federal. Fazemos apenas a transcrição do que recebemos sem fazermos qualquer tipo de juízo valorativo. A nação brasileira, em especial os cidadãos de bem e pagadores de impostos,
repudiam veementemente os ataques que vêm sendo feitos pelos grandes meios de comunicação e setores do governo federal, em especial o Palácio do Planalto, a Polícia Federal do Brasil, órgão de Estado e não de governo, em função da recente Operação Carne Fraca. Não admitimos um julgamento público e precipitado, com investigações sigilosas e ainda em curso, por parte daqueles que visam, por quais interesses, não sabemos, desqualificar o trabalho de investigação feito durante 2 anos. É inaceitável você ter 4.850 frigoríficos, neste momento sendo investigado 21, e você colocar para o Brasil inteiro para quebrar toda uma cadeia produtiva. Quem está interessado por esse tipo de episódio para desempregar o povo brasileiro? Um show pirotécnico que já virou rotina no nosso país, com episódio da Petrobras, ou com prisões irregulares e coercitivas que faz no dia a dia, rasgando a Constituição brasileira. Portanto, senhor presidente, tudo aquilo que fere a nossa Constituição, eu tenho que me opor. E neste momento, é o povo brasileiro que paga caro por esse tipo de comportamento. Quem comete erro, naturalmente que seja julgado, que seja condenado. Mas você não pode condenar empregados humildes, cadeia produtiva, um pequeno produtor que deixa de vender o seu boi, a sua galinha, com esse tipo de comportamento, porque está criminalizando o Brasil para o mundo. Eu faço a referência ao Dia Mundial da Água, esse bem precioso da humanidade que está ameaçado não só por práticas de intervenção desastrosa na natureza, sem preservação de mananciais, de nascentes, e por uma política predatória de desenvolvimento. Pesquisas científicas e tecnológicas não receberam nenhum centavo no ano passado. Temas de interesse nacional debatidos em plenário. A reação e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. 8 milhões em projetos aprovados da FAPERJ. O prejuízo das atividades inclui o Hospital Pedro Ernesto e a Policlínica Ike Carneiro. Neste mês de março, a Organização das Nações Unidas, através da exposição Lembre-se da Escravidão, reconhecendo o legado e as contribuições de pessoas de ascendência africana, que tem como objetivo lembrar as vítimas da escravidão, o tráfico de escravos e busca conscientizar e combater o racismo e todo e qualquer tipo de preconceito em todo o mundo.